para trazer um outro tema que repercutiu muito nessa semana e vai continuar repercutindo na próxima. Estou falando da delação de Daniel Vorcaro, mais uma tentativa, mais uma proposta que foi entregue agora aos investigadores. A Polícia Federal está certa de que para a delação do Daniel Vorcaro prosperar, o ex-banqueiro tem que colaborar com informações inéditas que ampliem o alcance das apurações já em curso. Nos bastidores, esses investigadores me dizem que esperam que qualquer acordo tem que indicar necessariamente também a devolução de valores. A expectativa ocorre em meio à análise ainda da Polícia Federal sobre essa segunda proposta de delação apresentada pela defesa do Vorcaro e a Procuradoria-Geral da República nessa semana. A PF ainda está se debruçando sobre os documentos, com uma leve suspeita. Larissa Rodrigues trouxe isso para a gente já também, sobre omissões na proposta do ex-banqueiro, depois que a primeira tentativa foi rejeitada pelos investigadores com essa mesma suspeita. A gente apurou que a investigação criticou a construção da proposta pela defesa de Vorcaro, ou seja, o formato que foi entregue à época pelos antigos advogados do Vorcaro, principalmente porque foi considerado, segundo uma fonte me explicou ali, um relato unilateral. Usaram até a palavra, foi entregue um livro quase ali com relatos do Daniel Vorcaro, extensos, mas sem apresentar fatos novos, sem trazer provas. Então ficou inconsistente na visão da Polícia Federal essa primeira proposta. A avaliação é que agora a segunda proposta, que está mais robusta do que a primeira versão, está lá nas mãos dos investigadores, ok, mas também vai passar por um pente fino para verificar se há consistência agora das informações e da existência de provas para sustentar os relatos. Jonas Maia está conosco, o entorno do Daniel Vorcaro, do Master, a turma ali que está atuando com ele na defesa, né, gente próxima do ex-banqueiro, diz que a nova proposta de delação tem mais chances de ser aceita pela Polícia Federal e pela Procuradoria-Geral da República. Essa é a sua apuração. Agora, Jonas, é uma torcida ou é um fato? Você que também tem ouvido a outra ponta, a Polícia Federal, a PGR, as duas instituições dizendo seremos extremamente criteriosos. E já tendo a primeira rejeição. Jonas, vamos tentar juntar aqui as pontas. Vamos para vários lados, né, Tainá? Mas a avaliação de momento é que a nova proposta de delação premiada, a tendência é que avance, porque a Jussara Soares traz para a gente uma apuração também de que o entorno do Daniel Vorcaro está apostando que vai avançar dessa vez justamente porque foi uma reformulação feita na proposta. Agora, com a nova defesa do Daniel Vorcaro, saiu, vocês vão lembrar muito bem, o advogado José Luiz Oliveira, conhecido como Juca, ficou o Sérgio Leonardo, que também é especializado em fechar acordos de colaboração premiada, e em 2 semanas já houve um rearranjo na estratégia para a apresentação dessa proposta. Na avaliação de investigadores da Polícia Federal com quem eu conversei, é que ela está bem mais completa. Tem novos nomes, personagens políticos, tem datas e até caminhos, segundo uma fonte me disse, caminhos de uma conta bancária do próprio Daniel Vorcaro, juntando na sua apuração da questão do dinheiro. A PF quer o dinheiro de volta, porque o caso inicial, do inquérito inicial do Banco Master com o BRB, é fraude bancária, fraude de dinheiro. Então, dinheiro fraudado, dinheiro desviado, tem que voltar. E a lei que rege a delação premiada, lá, ela detalha claramente que o dinheiro tem que voltar assim que ele assina um acordo de delação premiada. Como que vai voltar? Ele dando o passo a passo, os caminhos para a Polícia Federal conseguir, com outro país, um acordo de cooperação para a justiça de outro país, inclusive, bloquear aquela conta e aí outra questão técnica e burocrática, que é voltar o dinheiro aqui para o Brasil. Então, é um novo ponto e aí sim, há uma definição, até uma fala de um investigador, Tainá e Larissa,
que eles estão com uma expectativa de que em 2 semanas a Polícia Federal já tenha uma resposta, porque eles vão analisar todo o conteúdo a partir de agora, já estão debruçados sobre isso, nesse feriado inclusive, e aí há uma expectativa que roda ali a equipe de investigação que em 2 semanas eles já saibam que vai para frente ou não vai para frente essa proposta de delação premiada. E aí avisam formalmente o advogado do caso. E aí vem o novo passo. Nesse passo a passo da proposta de delação premiada, aí sim, se a PF junto com a PGR aceitarem, começa a delação premiada, com os depoimentos, interrogatórios, checagem dos novos fatos, entrega das provas. Nesse momento, como é uma proposta, o Daniel Vorcaro não apresentou nenhuma prova, mas sim onde estaria e qual seria a prova que ele apresentaria. Aí sim, ele no segundo é o caminho, Jonas. No segundo momento, ele apresenta as provas. E aí sim, a PF analisa, vê se tem, o que você disse muito bem, uma consistência na delação, começa colocando, faz a linha do tempo com o depoimento dele e aí sim, apresenta ao Supremo Tribunal Federal, ao ministro relator do caso, André Mendonça. E é muito interessante também, Tainá. Deixa eu só, desculpa te interromper, é porque você soltou 2 coisas aí que são importantes da gente destacar no meio da sua fala. Primeiro, no acelerador. A informação. Olha aqui, a informação que você traz para a gente, de que nessa nova proposta ele indica nomes, certo? Nomes de autoridades, empresários, políticos com quem ele mantinha relações. Agora, a dúvida da Polícia Federal é que tipo de relação você mantinha com essas pessoas. Muitas delas já aparecem no curso da investigação, os nomes já estão aí. Jonas, isso é importante, porque na primeira proposta, ele não traz detalhadamente, algumas pessoas ficaram de fora, isso irritou extremamente a investigação, porque pessoas que já estavam nas apurações iniciais da PF não apareciam no relato dele na proposta de delação. Então, isso é importante, ele faz uma mudança no curso do formato, né, dessa delação. E tem uma outra coisa, Jonas, me fala aqui, você falou sobre o dinheiro, né, que é importante para a PF e para a PGR achar esse dinheiro desviado pelo Master. Você traz para a gente a possibilidade de uma cooperação internacional. Isso está no radar ou é num segundo momento, depois de aceita a delação? Completamente, Tainá. Muito importante esse ponto que você traz também dessas informações sobre nomes. A PF viu naquela primeira proposta de delação premiada que o Vorcaro estava com uma omissão, estava omitindo, protegendo supostamente algumas pessoas, alguns políticos, e aí houve a rejeição formal e a defesa que fez um rearranjo na estratégia. E agora sim a PF fala, olha, agora sim está mais completa, vamos analisar, vamos ver se tem elemento para continuar com essa proposta e aí sim, uma eventual delação premiada. Tem nomes de políticos, mas é importante também deixar claro que são nomes de políticos que ele cita para explicar qual é a relação dele, qual era a relação dele com esses políticos. Não necessariamente está o nome de um político em uma proposta de delação premiada, há algum crime ali. Mas, para a investigação da Polícia Federal, se há o nome na proposta de delação e ele pode esclarecer, aí a PF vai ver, analisar se há algum crime ou não, se há relação com as fraudes bancárias do Master, com a apresentação de emendas no Congresso Nacional para favorecer o Banco Master com o aumento do limite do FGC, por exemplo. Tudo isso passa para a segunda etapa, que eu estava comentando, que aí sim, a delação premiada. Ele explicar quais eram as relações, quais pagamentos ele fez para políticos brasileiros, quais autoridades. E aí o outro ponto também, Tainá, que é em relação ao dinheiro, que é o que a PF quer que o dinheiro volte, já que houve fraudes bancárias em previdência dos estados, como a gente trouxe aqui, de aposentados e pensionistas. Onde está o dinheiro? A pergunta de bilhões que a Polícia Federal faz. Falam aí entre 40 bilhões, 50 bilhões de fraudes, e ele tem que devolver isso de acordo com a lei da delação premiada. Ele tem que devolver
todo esse dinheiro. Mas onde que está? Se ele comprou bens no exterior, houve, inclusive, já está no radar da colaboração premiada e no radar da equipe de investigação. Você vai se lembrar que a gente trouxe aqui no Bastidores aquela difusão prateada da Interpol. Já há uma negociação entre PF e Interpol para recuperar, rastrear os bens dele no exterior. Porque a PF já sabe que aqui no Brasil não tem mais, já rastreou tudo. Então, o que está fora do Brasil, eles vão atrás para descobrir o passo a passo. E aí sim, bloquear judicialmente com a cooperação policial e internacional no país que for encontrado o bem e o dinheiro voltar. Porque é muito dinheiro e a PF não sabe todo o dinheiro, onde está todo o dinheiro que teria sido desviado, enviado para algum trust, alguma conta bancária escondida, algum paraíso fiscal, tudo isso sim está na colaboração premiada e na equipe de investigação ali no passo a passo do próximo passo nesse planejamento de investigação da equipe da Polícia Federal. São tantos braços, né, Tainá, que a gente tem que explicar o passo a passo detalhadamente para quem está acompanhando a gente. É muita informação. A gente fala sobre essa percepção dos investigadores, de que a coisa não estava muito bem amarrada, de que talvez ele estivesse tentando livrar a cara de alguns amigos, né? Acreditando, talvez, Jonas, na generosidade, né? Agora reversa dessas pessoas que ele ajudou no passado. Agora, é importante lembrar, isso a gente ouve sempre também da investigação, o maior prejudicado dele com omissão ou com informação falsa é ele próprio. O que a polícia está fazendo quando ela rejeita uma proposta de delação inconsistente no primeiro momento é se proteger a credibilidade da instituição, assim como a Procuradoria-Geral da República, de onde saem críticas e mais críticas sobre a delação do Mauro Cid. Eles não querem repetir a delação do Mauro Cid porque acham que foi uma delação usada como um exemplo ruim. Foi e voltou várias vezes diante de mentiras declaradas pelo delator. Então, eles não querem repetir isso. Agora, sempre recordam também aos advogados, não é, Jonas, que o maior prejudicado seria o próprio Vorcaro. Então, ele não tem como deixar pontas soltas, né? Tem que entregar tudo, porque se a Polícia Federal aceita essa delação, depois descobre que ele estava omitindo ou mentindo, a delação cai por terra, o maior prejudicado continua sendo ele. Então, isso está sendo martelado ali junto aos advogados pela investigação para que essa delação possa sair.